Graça e paz, amados irmãos, é muito bom estarmos de volta, para darmos início ao nosso estudo bíblico de hoje e quero então dar as boas-vindas a todos os amados irmãos, que nos acompanham, neste momento de estudo da Palavra de Deus. O Ministério Infantil Gênesis já está aí, com a sala aberta, e também outros irmãos já estão se posicionando, chegando, para podermos neste momento estudar mais um pouco da Palavra de Deus. Desejo que esta noite seja uma noite de paz para todos os amados irmãos, e também na expectativa de que o dia tenha sido um dia de bênçãos, de paz para todos os irmãos. Boa noite então aí para o Ministério Infantil Gênesis, está aí mandando para mim aí uma boa noite, e também desejo que todas as crianças do MIG possam ter uma noite tranquila, de descanso, nesta noite. Muito bom estarmos aqui de volta, para estudar mais um pouco da Palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos nós, já que nós estamos pensando sobre os conflitos na vida. Então, hoje nós vamos estudar sobre um tema que tem atingido milhares e milhares de pessoas, e o tema que tem atingido muita gente é a questão da depressão. A depressão tem crescido, tem atingido muitas pessoas, o ministério pastoral tem sido às vezes complexo, por causa desta questão tão séria que tem atingido as pessoas. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre esse tema, e o objetivo mesmo desse tema é dar algumas orientações, algumas instruções, de como você pode lidar com essa questão da depressão e quem sabe até mesmo ser curado dela, Muita gente é curado sim, depende muito, e a gente torce por isso, Então, a Palavra de Deus, ela não tem muitas orientações sobre essa questão, não fala diretamente sobre esse tema, mas a gente vê na vida de personagens bíblicos, pessoas que com certeza estavam com essa questão da depressão. É o que nós vamos ver daqui a pouco, hoje, no estudo de hoje. Amém, amados? Nós vamos então orar, falar com o nosso Deus aqui, então, agora, em oração, porque a gente não faz nada sem a direção do nosso Deus, então nós vamos orar, enquanto isso o povo, o pessoal vai chegando, tem aqueles irmãos que são fiéis aqui no estudo da Palavra de Deus. Enquanto isso eles vão chegando, vão se aproximando, e nós vamos então gastar um tempinho, falar sobre esse tema, que faz parte do conflito, que nós vivemos neste mundo. Nós vamos orar. Gostaria que você então fechasse os seus olhos aí comigo, Quero dar as boas-vindas também Clodoaldo, que já está aí presente, e sempre quando o Clodoaldo está presente, a família também está junto, então manda aí um abraço aí para Clodoaldo e toda a família que está aí já também acompanhando essa live de estudo bíblico, e com esse tema de hoje, que é a questão da depressão. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus em oração. Bendito e eterno Deus, nós te damos graças pela oportunidade que a gente tem de estarmos aqui para estudar mais um pouco da Tua Palavra, e desejamos a orientação do Senhor, a Sua instrução, para que esta mensagem possa atingir todas as pessoas que vão estar acessando esta mensagem, ó Deus, e todo o povo possa ser ricamente abençoado pelas instruções que vamos ter aqui nesta noite. Fala então ao nosso coração,
de uma maneira especial. Abençoa todas as famílias que já se faz presente, ó Deus, para o estudo da Tua Palavra. Abençoa aqueles que ainda estão chegando, que o Senhor possa estar apressando os passos de todos, para que possamos, neste momento, desfrutar do ensino que a Tua Palavra tem para com as nossas vidas. Muito obrigado e fala o nosso coração de uma maneira toda especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, né? A dona Oswaldina, né? Está aí já também chegando, se posicionando. Muito obrigado, dona Oswaldina, pela presença. E outros irmãos aqui, né? Que eu não sei, não me deu nenhum sinal aqui, mas eu estou vendo aqui outras fotos, né? Pequenininhas chegando ali, mas não dá para eu ver com clareza quem são. Mas tem outros irmãos já chegando aí para o nosso estudo de hoje. E hoje, como nós falamos, vamos estar pensando sobre essa questão da depressão, né, que tem sido algo tão sério na vida de milhares e milhares de pessoas, né? Então, nessa questão do conflito da vida, a depressão está aí também fazendo parte, né? E nós desejamos que esse estudo, que tem como objetivo uma orientação sobre essa questão, venha então falar ao coração de todos de uma maneira toda especial. E nosso amado irmão, né, colega, ministro do Evangelho, pastor Adair Cruz do Amaral, né, está aí presente também. Seja bem-vindo, pastor Adair, é uma alegria, uma honra tê-lo aqui nos acompanhando nesse estudo de hoje, né, sobre a questão da depressão. Amém, amados? Então, qual o objetivo, amados irmãos, então, desse tema de hoje? Quando nós falamos sobre a questão da depressão, né? A Elisângela já está chegando aí também, seja bem-vinda, Elisângela. Quando a gente fala sobre a depressão, amados, tem, especialmente no campo evangélico, cristão, há muitas discussões sobre esse tema, né? E muitos falam que a depressão é o resultado de possessão demoníaca. Muita gente fala isso, já está possesso. Diácono Antoniel Souza, né? Está chegando aí, seja bem-vindo, diácono. Então, muitas discussões sobre esse tema, mas é preciso que todos os irmãos, né, entendam que não é um pecado alguém ficar deprimido. Não é bem um pecado, não é um erro propriamente dito, né, a depressão. Na verdade, todos nós passamos por momentos depressivos, depende muito do contexto, né, que estamos passando. Então, a gente pode ter momentos depressivos e, na verdade, todo mundo passa por momentos assim. A diferença toda está como a gente enfrenta esses momentos que a gente passa. Olha aí, Anaildes Costa, seja bem-vinda, a irmã Anaildes, que o povo de Deus está chegando. Então depende muito como se enfrenta, né, esse momento, essa circunstância, essa situação. Mas todos nós passamos por momentos difíceis, críticos, né, e que a gente pode ter momentos assim, depressivos. Sabemos, amados irmãos, que a palavra depressão é um termo que não é discutido na Bíblia. Mas com certeza, né, você está com a Bíblia aí na mão, essa doença, porque a depressão é uma doença, ela estava com certeza incluída na palavra aflição ou aflições que Jesus Cristo anunciou que teríamos no mundo. Quer ver? Abra a palavra de Deus aí, no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 33. O Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Diz assim,
Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Olha aí. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, são duas coisas que Jesus está falando aqui. A primeira é que podemos ter paz em Cristo. E a segunda é que, apesar de termos paz em Cristo, passarmos por aflições. Olha, ele diz: essas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí Jesus faz uma afirmativa: no mundo tereis aflições. Então, amados, Jesus diz que o fato de termos paz nele, Jesus afirma que isto não garante que não teríamos, como resultado desta paz com ele, aflição. Aí, estas coisas eu tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí vem a afirmativa: no mundo passais por aflições. Então, ter paz com Cristo e ter aflições são coisas opostas. São coisas distintas. Porque existe aquela teologia, né? Que crente não tem aflição. Tem até uma igreja que tem a frase lá: pare de sofrer. Aquela frase, pare de sofrer, ela vem de forma contrária ao que Jesus está dizendo aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Aí ele continua dizendo para os discípulos: no mundo passais por aflições. Aflição é lutas, é tormentos, é crises. E crises com muitas diversificações. Crises com vários graus, né? Graus de crise. Crises menores e crises maiores. Eu, como pastor já há 31 anos, já experimentei, já vi milhares e milhares de crentes passarem crises tremendas. Dificuldades tremendas. E é isso que Jesus está dizendo. Então, primeira coisa é que nós não podemos confundir ter paz com Cristo com aflições no mundo. No mundo a gente vai ter. E é aqui que entra a questão do nosso estudo de hoje. E quando nós observamos, amados irmãos, personagens nas Escrituras Sagradas, a gente observa que parece que muitos delas, grandes homens de Deus, tiveram momentos de depressão, como Jó. A maioria dos irmãos já leram a história de Jó. Jó, ele entrou num estado de depressão tão grande por causa da crise que ele enfrentou, que ele pediu até a morte, né? Ele questiona até o nascimento dele. Para que ele nasceu para passar por aqui? Então, por quê? Qual é a característica de alguém depressivo? É questionar a própria existência. Então, Jó questiona. Moisés, com certeza, né? Em momentos críticos, parece que ele entrou nesse estado de depressão. Jonas, né? Jonas chegou lá, sentou debaixo de uma árvore lá, todo depressivo e questionando, choramingando, resmungando. Jonas, Elias entrou para uma caverna e ficou lá dentro daquela caverna, resmungando, lamentando, e foi preciso uma intervenção divina para tirar Elias daquela caverna. E aquela caverna é o sinal claro de alguém deprimido,
né? Que entra para dentro de um buraco e lá fica sem querer de lá sair. E foi preciso uma intervenção divina. Então, são muitos personagens, homens de Deus, que entraram em estado de depressão, né? E que foi preciso a intervenção de Deus. O mundo, ele é terrível. Ele é terrível. A corrupção, a iniquidade, as falsidades, as mentiras. Então, isso tudo mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Porque nós somos extremamente frágeis. Nós somos uma máquina, né? Feita por Deus. Ao mesmo tempo que é uma máquina incrível, o nosso corpo, o nosso cérebro, é uma máquina incrível, mas ao mesmo tempo é algo extremamente frágil. É algo muito frágil, é algo muito sensível. De formas que precisamos ter uma atenção, um cuidado muito grande com esta máquina, né? Feita por Deus, porque ela é muito sensível e nós vivemos num mundo de muitas complexidades, de muitas contradições, de muitos antagonismos, e esses antagonismos, esses conflitos, essas problemáticas que nós enfrentamos no mundo, os conflitos, tudo isso, ele vem de encontro com a fragilidade desta máquina. Nós vivemos num ambiente que não é adequado, não é um ambiente bom para uma saúde mental, psicológica, né, emocional. Nós não vivemos num ambiente bom, adequado, porque nós vivemos sob tensão o tempo todo. Você liga a televisão, e graças a Deus que você desligou a televisão para a gente discutir sobre esse tema. Mas você liga a televisão, o que você ouve? Anúncio o tempo todo, propagandas de tensões, de problemas, de conflitos, de corrupção, de político. E é tanta coisa que vem de encontro a nosso cérebro, que isso causa impactos profundos. No decorrer do tempo, a gente ouvindo tanta coisa, convivendo com tanta coisa. Então, para a gente se manter saudável, com uma saúde psicológica, emocional, neste mundo, é muito difícil. E tem pessoas, amados irmãos, que não conseguem. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que não dão conta. Porque o mundo que Jesus está dizendo aqui, no mundo tereis aflições. Rapaz, as aflições no mundo é uma coisa tenebrosa. E a gente ainda procura mais confusão, né? Porque a gente fica com a televisão ligada e são as reportagens e todas elas vêm mexer mais e mais com as nossas emoções, com os nossos aspectos psicológicos. A gente fica nervoso, fica atento e se irrita, por isso que Jesus está dizendo aqui no verso 33, que tenhais paz em mim. Ou tenhamos paz em Cristo, ou então como é que vai ser, amados? A sustentabilidade, o equilíbrio das nossas emoções, como é que vai ser? A gente vive a flor da pele, a gente vive em alta velocidade o tempo todo. E é tantas pessoas tomando calmante, né? E as pessoas, tanta gente tomando calmante, por quê? Por causa do aumento do preço das coisas, né? A gente chega lá no supermercado e as coisas cada dia estão mais caras. E as coisas mais caras e você não sabe por que encareceu. Mais caro a gente não vê motivo para ter aumentado de preço. Porque nós estamos numa pandemia, diz que está todo mundo ganhando menos, diz que o pessoal, as empresas não estão ganhando tanto dinheiro. E por que então o supermercado aumenta tanto de preço, se o pessoal está ganhando menos? Então tudo isso causa um impacto
no nosso cérebro. E é isso que Jesus está dizendo: ó, vocês têm que ter paz em mim, porque o mundo é do diabo, é do cão mesmo, ele é dominado por Satanás mesmo, e não tem como vocês aguentar isso não. Não tem cérebro que aguenta isso. A irritação está diante de todo mundo. E tem muita gente que não consegue, não dá conta. Então, amados, quais são as causas, então, da depressão? Primeiro, causas físicas, né? Então, nessas causas físicas, a gente vê a privação de sono. Cuidado! Por causa dos problemas da vida, das aflições que Jesus está dizendo aqui, ó, no mundo tereis aflições, aí você não dorme. Você não consegue ter um sono restaurador, né? Você está envolvido tanto com os problemas da vida, né, com as aflições da vida, que você não faz um exercíciozinho, não dá uma saída, não faz uma caminhada. Eu já comprei até uma bicicleta, né? Todo dia eu dou uma voltinha de tardinha de bicicleta. Hoje mesmo eu saí, e hoje eu saí mais o João Marcos, né? Fui andar de bicicleta mais o João Marcos hoje. Mas todo mundo precisa fazer seus exercíciozinhos, que se você ficar aí camuflado dentro de casa, preocupado com a Covid, preocupado com o dinheiro que caiu o rendimento, você pode causar um problema maior na sua vida. Outras causas físicas são efeitos colaterais de medicamentos, né? Então, nós temos a prática de quando a gente é medicado por um médico, né? A gente olha a bula para saber quais são as reações daquele remédio. Mesmo que o médico passe, a gente não vai logo bebendo. E a gente já tem recebido remédios que têm efeitos nessa questão na depressão, e lá diz mesmo, esse remédio pode causar depressão. Então tem que estar atento. Doenças também, né, causam depressão. Às vezes você vinha numa dinâmica bacana, daqui a pouco você acidenta. Um dia desse eu encontrei um rapaz aqui, amigo meu, que foi acidentado. Aí estava de muleta. Quando eu vi ele de muleta, rapaz, de muleta. Ele falou: pastor, o senhor aqui, rapaz, um carro me atropelou e eu agora não estou podendo trabalhar, estou parado. E o cara tudo triste, abatido nessa situação. Pastor, o que é que eu faço? Então, a doença também pode trazer depressão. Outras causas da depressão é a questão da genética, né? Então, tem famílias que já têm na sua própria gene a questão depressiva. Então, se você vê na sua família, seus avós, bisavó, tataravô, teve depressão, então você tem que se cuidar. E outra questão, a questão de uma disfunção química do cérebro, né? Então, a disfunção química do cérebro também pode causar depressão. Nesses casos, aqui, né, a disfunção química é preciso ter um acompanhamento médico, né, para detectar e definir qual vai ser o tipo de medicação para que aquilo que está faltando de química no cérebro seja reposto, né? Seja colocado para que a pessoa volte à sua normalidade.
Mas a depressão, amados irmãos, ela é algo muito mais presente na vida das pessoas do que o que a gente pensa. É muito mais próximo de nós. E nós decidimos, amados, estar discutindo com os irmãos sobre esses temas, né, da vida, porque diante da Covid, temos observado que esse problema da depressão aumentou e muito, potencializou. A gente tem encontrado muitos casos de pessoas deprimidas por causa da Covid, que teve que ficar dentro de casa, né? Pessoas idosas que antes passeava, saía na casa de um filho, né? Na casa do neto, os filhos visitavam, e agora os filhos não visitam muito o idoso já não pode fazer o passeio que ele fazia antes, o idoso já não pode vir à igreja, como nós temos aqui vários casos de idosos, doidos querendo vir à igreja, e muitos me ligam: pastor, eu queria ir na igreja, mas os meus meninos não estão querendo me levar, e é uma dificuldade enorme. Então aquele idoso que tem 40 anos, 50 anos vindo na igreja, todos, né, dominicalmente, na semana, de repente é privado disso. Então, muita gente em estado de depressão por causa disso. Então, por isso que nós decidimos, né, nessa questão da vida, trazer esta questão. Chamar a atenção, né, daqueles que nos acompanham sobre esse ponto. Sobre essas questões. Para, né, ao chamar a atenção, você possa estar fazendo uma reflexão sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, e ver o que você pode fazer, né, para ajudar, né, a resolver e sair dessa problemática. Então nós temos também a questão das causas psicológicas. Então, nas causas psicológicas que levam a uma depressão, então é preciso que se analise a história de vida e relacionamentos familiares. Então, a história da vida da pessoa, o relacionamento na família desta pessoa, é preciso que você esteja analisando para que você possa saber qual é a causa da depressão na sua casa, na sua família, de pessoas que você conhece. É preciso que você conheça o histórico da vida da pessoa. Como é que é o relacionamento na família daquela pessoa. Outra causa psicológica é o estresse, né? E perdas importantes. A pessoa, às vezes, perdeu um ente querido, né? Uma pessoa que era muito importante na vida. Então, muitas pessoas entram em depressão após perdas. Perda de emprego, perda de renda, falência empresarial, questão do amor mesmo, né? Então, nas causas psicológicas, preste atenção no histórico de vida. Como é que é a família dessa pessoa? Estresse que a pessoa viveu, passou, teve perdas, né, como eu já falei aqui, importantes. Então, são causadoras, deflagradoras da depressão. O desespero diante de impotência também causa depressão. Quando você gostaria de ter condições para resolver uma questão, que está diante de você, e você se sente impotente diante do caso, da situação. E esta questão de impotência, diante de questões,
a gente vai estar sempre diante delas. Nós sempre vamos estar diante de aspectos que nos colocam impotentes, incapazes de resolver. Muitas vezes. Agora, diante dessa questão da Covid, encontramos milhares de pessoas assim, vendo seus entes queridos, piorando, e a incompetência, a incapacidade, a impotência para dar uma solução melhor, um acompanhamento médico melhor. A gente viu isso aos montes. E quantas pessoas entram em estado de depressão diante desse sentimento? Outra questão que leva, amados irmãos, à questão da depressão são os pensamentos negativos, Cuidado com o pensamento negativo. A gente precisa ter uma estima boa, positiva. Estou aqui para pregar o positivismo, mas faz parte da vida uma pessoa que é negativa. Uma pessoa que só pensa que dá errado. Uma pessoa que não acredita naquilo que pode fazer. Uma pessoa que nunca acredita no seu potencial, na sua qualidade. Então, essa pessoa, ela está com todos os requisitos para entrar numa depressão profunda. Então, são as causas psicológicas da depressão. Outra causa, psicológica da depressão é a ira não tratada. Ira não tratada. Por isso que Jesus, aqui no texto de João 16, 33, diz: tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, quer dizer, você vai ter raiva também. No mundo tereis aflições, Jesus falou. Às vezes você vai ter um vizinho aí que vai encher suas paciências todo dia. E quantas tragédias, Por causa da ira não tratada. Então, são muitas pessoas que entram em estado de depressão porque teve uma ira, tão violenta e ela não foi tratada de forma adequada e a pessoa se sucumbiu numa situação depressiva grave. Então, cuidado com raiva, cuidado com ira. Resolva, se possível, esta raiva, essa ira. Trate ela. Não deixe que ela fique na sua mente. Outra causa psicológica da depressão, amados, é pecado e culpa. Hoje, o mundo de hoje não aceita esse termo, pecado. Não é pecado, mas o pecado existe sim. O pecado existe sim e ele causa transtornos terríveis na pessoa que o praticou. Porque o pecado, amados, ele sempre envolve uma terceira pessoa para frente. Aí quando você então peca e essa culpa, da consequência do seu pecado não é tratado, então isso pode levar a uma depressão terrível. E eu já sou, no meu pastorado, já há 31 anos, a gente já viu, já encontrou casos gravíssimos de depressão por causa de pecado. Por causa de pecado cometido. E a pessoa,
levava aquela culpa, né, do resultado daquilo que fez, né, por muitos anos, né, não se livrou daquela situação, né, daquela carga. Por isso que Jesus, que falou aqui em João 16:33, né, tenhais paz em mim, foi ele que disse, né, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Quando Jesus fala esse termo, essa frase, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, com certeza Jesus está falando dos aspectos psicológicos. Nós estamos cansados, né, irmãos? Cansados do pecado, cansados desta vida, cansados do mundo. Porque o mundo cansa, o mundo é terrível, ele é traumático, o mundo é traumático. E por isso Jesus diz, vinde a mim. E aqui no texto, João 16:33, ele diz, tenhais paz em mim. Porque no mundo, como ele diz, no mundo tereis aflições. Essa palavra aflições aqui, ela está carregada aqui de muita situação, muito contexto. A nossa vida é uma vida carregada. E é preciso que a gente descarregue, como ele diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, todas essas questões, esses estresses, essas perdas que a gente teve, né? O nosso desespero diante da impotência que nós temos no mundo, em muitas situações, em muitos momentos, né? Deus, é preciso que a gente descarregue, coloque tudo isso ao pé da cruz, né? Diante de Cristo, como ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, né? É como diz, né? E no divã de Deus. O divã de Deus é Cristo. É ir lá no divã de Deus. E lá no divã de Deus, a gente apresentar para Ele toda esta carga, né, que nós carregamos no mundo e que é uma carga estressante, uma carga pesada, que às vezes a gente perde sono, não dorme, e acarretando mais problemas, né, para o nosso cérebro, para o nosso psique, tão carente, tão sensível, tão fragilizado neste mundo que nós vivemos. Então, amados irmãos, os efeitos da depressão causam o quê? Sentimento de incapacidade, gerando infelicidade. Então, a depressão que nos leva a esse sentimento de incapacidade, leva-nos à infelicidade, leva-nos a doenças físicas. Doenças físicas. Leva-nos a baixa autoestima e retraimento. Não acredita mais na gente, né? E sem se falar no efeito da depressão, como a gente encontra, né? A tendência suicida, né? O suicídio tem aumentado, amados irmãos. O suicídio tem aumentado. E é por causa de quê? Por causa desta carga que todos nós carregamos aqui no mundo. E por isso Jesus diz aqui em João 16:33, né? Tenhais paz em mim. Porque se você está querendo paz no mundo, como é que você vai ter paz no mundo? Como é que você quer ter paz no mundo? Crise econômica, crise de saúde, crise política, crise de confiança, de confiabilidade. É Covid, é gente ruim por todo lado, é traficante, é droga, é miliciano.
é o governo, é o prefeito, são os vereadores, é deputado, é senador, é a justiça toda corrompida. Como é que você vai ter paz no mundo? Aí por isso que Jesus está dizendo aqui em João 16:33, tenhais paz em mim. Porque se você querer viver no mundo, ter paz no mundo, aqui no mundo nem eu nem você não vamos ter. E é preciso que você tenha consciência disto. Se você quiser ter alguma saúde mental, psicológica, se você quiser ter algum equilíbrio, alguma sanidade, isso só é possível se você estiver com a paz de Cristo. Porque fora de Cristo, não tem como a gente ter saúde psicológica, emocional neste mundo. O nosso cérebro não aguenta, né? O ambiente que nós vivemos não é um ambiente adequado para a grandeza e a sensibilidade do nosso psicológico. É por isso que o suicídio tem crescido tanto nos nossos dias. Nós queremos então, amados irmãos, fazer algumas propostas de ajuda a depressivos, para a gente encerrar nosso ensino, nosso estudo de hoje, nossa discussão, Era bom mesmo se a gente tivesse uma discussão sobre esse tema aqui, que é um tema muito abrangente e muito sensível ao mesmo tempo. Então, eu quero encerrar fazendo 5 sugestões, como proposta de ajuda a pessoas que estejam vivendo esse momento, essa situação depressiva. Primeira proposta: lide diretamente com as causas. Como nós estudamos lá, vimos nos pontos anteriores, ver o histórico da pessoa, o relacionamento familiar, o que ela tem na vida. Ao descobrir a causa da depressão, lide diretamente com ela. A causa da minha depressão é porque eu quebrei economicamente, é isso que me derrubou. Então é isso que nós vamos lidar direto com isso. Foi um ente querido que eu perdi aí na Covid e isso me derrubou. Então vamos ter que enfrentar esta questão. Então, ao descobrir a causa da depressão, lide diretamente com a causa. Segunda proposta de ajuda a depressivos: confie em Deus. Porque uma das coisas que o depressivo e que está entrando em situação de suicídio, em geral também ele perdeu o senso de confiança em Deus. E nós estamos vivendo num mundo que cada dia as pessoas deixam de confiar em Deus, Deixar de confiar em Deus é um problema, é uma ferramenta para a depressão. Confiar em Deus traz sustentabilidade psicológica, emocional. Confiar em Deus traz equilíbrio. Até porque Deus é que é o equilíbrio de todas as causas, Deus é o equilíbrio de todas as coisas e todas as causas. Então, aquilo que te desequilibra, Deus, Ele é o equilibrador de todas elas. Então, confie em Deus. É a segunda proposta de ajuda ao depressivo. Ele precisa confiar em Deus.
Terceira proposta de ajuda ao depressivo: prepare-se para lidar com o desespero. Porque questões de desespero, seremos acometidos. Todos nós vamos passar por momentos de desespero. E às vezes, a situação é tão grave que a pessoa acha que não tem como sair daquele contexto. Então nós precisamos preparar para lidar com o desespero. E a gente, como pastor, tem que ser treinado para isso, né? Porque temos que estar junto com os irmãos, com as famílias, que às vezes estão passando por momentos desesperadores, né? E a gente tem que estar junto ali, dando apoio naquele momento. Então, prepare o depressivo para lidar com o momento desesperador. Quarta proposta de ajuda a depressivo: aprenda a lidar com a raiva e a culpa. Aprenda a lidar com a raiva e a culpa. Irmãos, a gente vai ter gente fazendo raiva a você o tempo todo. E se você não aprender a lidar com a raiva e a culpa, a depressão não vai sair de você. É preciso tomar banho de água fria. É preciso aprender a refrescar o cérebro. É preciso aprender a deixar para lá quem te faz raiva. Então, a quarta proposta para o depressivo: aprenda a lidar com a raiva e a culpa. Porque tem gente que fica com raiva e entra em depressão. Porque ele não pode pegar quem o fez raiva, né? E deu uma surra, né? Deu uns murros, ele não pode fazer isso. Aí ele pega e recebe aquilo tudo nele. Então aprenda a lidar com a raiva. Sublima, né? Tudo isso. Joga tudo isso para fora. E por isso que Jesus falou: tenhais paz em mim. Porque no mundo tereis aflições. No mundo vai ter gente te fazendo raiva. Mas tenha paz em mim. Tenha paz em mim, porque no mundo vocês vão passar por um momento de desespero. Tenha paz em mim. Aprenda a lidar. A quinta proposta de ajuda a depressivo: confronte modos de pensar. Você está pensando isso por quê? Não tem outro caminho a seguir a não ser esse que você está pensando? Ah, mas eu estou devendo 1 milhão. Não tem como a gente resolver isso aí de outra forma, de outra maneira? Ah, mas ele me traiu. Rapaz, não tem forma da gente resolver esta traição de outra forma, de outra maneira? Ao invés de você ficar aqui, né, pensando, vou me fazer isso, fazer aquilo outro, não tem como a gente resolver essa traição de outra forma? Até alguém já disse, né, sobre isso, a questão da traição, que não tem nada melhor do que um outro amor, né, para esquecer a tragédia do passado.
Então, confronte o modo do depressivo pensar, apontando para ele outras possibilidades. Porque o depressivo, ele acredita que não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem outros caminhos, não tem outras alternativas. Para ele, o depressivo, a história dele acabou, o mundo acabou, por isso que ele quer se matar. Mas não, mostre para ele que a vida está aberta, com possibilidades, que ele precisa levantar, por isso que é a questão da estima, né? E enfrentar a vida, o mundo, porque o mundo não acabou. Então confronte o modo do depressivo pensar, apresentando alternativas, propostas, né, mostrando que há possibilidades para continuar a vida. Mas se você já descobriu qual é a causa, né? Porque nós falamos que devemos atingir a causa. E se a causa da depressão é aquela, então é preciso que a gente crie na mente do depressivo possibilidades. Na base da confiança de Deus. Que Deus, ele abre possibilidades, caminhos para o depressivo. É isso que Deus sempre faz. Então, amados irmãos, e nessas propostas de ajuda ao depressivo, aprenda a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem, né, irmãos? Aprenda a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem, né? Porque a questão da depressão são circunstâncias. Então é preciso que a pessoa aprenda a ter domínio de si e aprenda a dominar as circunstâncias que está envolvendo aquela vida, aquela pessoa. Nessa proposta de ajuda ao depressivo, procure apoio. Procure apoio. É do pastor, de um profissional mesmo, né? Um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra. Né? Procure apoio. Ajuda. Dedique-se aos outros, né? A outras pessoas. Uma das coisas que traz saúde é dedicar a outras pessoas. Pessoas que se dedicam a outras pessoas, dificilmente ela cai em depressão. Porque o depressivo é aquele que não importa nem com a vida dele, quanto mais dos outros. Pessoas que importam com a vida dos outros, em geral, ele tem uma estima alta. Dedique-se a outros. Pratique e incentive a prática de exercícios físicos. Todo dia levanta, dá uma caminhada, dá uma saída, se você não pode pagar uma academia, né, mas não fica dentro de casa lá enclausurada não. Dá uma saída, vai andar, se puder vai lá na praia, dá uma mergulhada lá, vai numa piscina, dá um pulo lá na piscina para refrescar, né? Vai lá no sítio, vai lá no mato, entra lá, fica debaixo de uma árvore, vai caminhar, vai fazer exercícios físicos. Então, pratique e incentive a prática de exercícios físicos ao depressivo. O depressivo precisa descobrir que ele pode continuar vivendo, que ele pode continuar a vida dele. Então, amados irmãos, esse aqui é o estudo de hoje para nós. Nos conflitos da vida, em Deus nós podemos enfrentar esta vida. É uma vida complexa, conflituosa. A vida é difícil, ela é dura. Motivo para decepcionarmos com a vida, é o que mais tem.
O que está mais diante de nós são os motivos de decepção com a vida. Decepção com a vida, com as pessoas, né? Porque é tanta gente complicada, né? Iníqua, são tantas traições, são tantas mentiras, e tudo isso vai nos levando a decepcionar. Mas nós precisamos viver neste mundo das decepções e das tragédias. A gente precisa ter uma saúde mínima. E para se ter uma saúde mínima neste mundo, é preciso você estar atento a esse estudo e lembrando que com Cristo você pode passar este mundo vitorioso. Como a palavra de Deus diz, que em Cristo somos mais do que vencedores. Vencedores de tudo isso aqui. Porque não há vencedor no mundo. Não tem ninguém vencendo no mundo. No mundo todos são derrotados, amados. No mundo todos são derrotados. Tem muita gente achando que está ganhando alguma coisa. Tem muita gente pensando que está vencendo alguma coisa. Mas não tem vencedor neste mundo. Neste mundo todos nós estamos num barco só. E por isso que a palavra de Deus diz com muita clareza que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós podemos vencer neste mundo. Em Cristo nós podemos ultrapassar este mundo mau. Este mundo que traz tanto peso na nossa mente, no nosso cérebro, no nosso coração. Esse mundo que nos causa, né, tantos problemas, até de coração, né? Neste mundo que causa infarto. Este mundo que causa tantos distúrbios. Em Cristo, nós podemos ser vencedores e nós podemos chegar do outro lado de lá, com saúde espiritual, saúde mental, psicológica, para a glória do nosso Deus. Então, cuide, né? E se cuide, né? Tenha atenção a você. Viva-se na presença de Deus, né? Viva a paz de Cristo, como ele diz em João 16:33. Viva a paz de Cristo. Porque no mundo é isso aí que essas são as notícias que a gente tem. Mas em Cristo, eu e você podemos ser vencedores. Então eu espero que ao refletir sobre essa questão da depressão, hoje, né, você possa estar refletindo sobre a sua vida. E a intenção é que nesse momento dessa pandemia, né, e que temos visto tanta gente deprimida, possamos de alguma maneira passar uma mensagem de alerta, de estímulo, né, para que todos possam passar este momento com paz, em paz com Cristo e viver e passar esse momento vencedor também em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós não teremos live, porque tem atividade na congregação da Gabriela, mas sexta-feira estaremos de volta aqui, né, com a nossa live de oração, momento de oração, e a gente conta aí com a presença de todos os amados irmãos. Que Deus abençoe, fiquem na paz, que tenham uma noite então agradável, uma noite, né, de recomposição física, de saúde, já que nós falamos sobre saúde, que então você possa dormir na paz de Cristo e enfrentar o dia de amanhã com alegria, né, com prazer, né, para a glória e honra ao nome do nosso Deus. Deus te abençoe então, você e a sua família. Então que Deus abençoe.